vem ao Brasil para discutir, possivelmente, punições ao ministro, o ministro Alexandre de Moraes. A visita foi costurada por Eduardo... Não entendeu nada. Não quero. A visita foi costurada por Eduardo Bolsonaro, que se licenciou de suas funções na Câmara para permanecer nos Estados Unidos. Sanções são penalidades, são punições. Boa. Sanções internacionais vêm ao Brasil para discutir, possivelmente, punições ao ministro, o presidente do Conselho de Ministros, nosso ditador, nosso líder, presidente de fato deste país. Ele, a quem devemos dar honra e glória para sempre sob pena de prisão, pelos séculos dos séculos, sob pena de tomar nesses séculos. Ele, que é the power by the king of the bastard, ele, que é o começo, o meio, o fim, o cara, o caramba e o caraú, ele, que é luz, é o raio, é a estrela e o luar, a manhã de sol, o iaiá e o ioiô. Ele que é o pacataca, vacateca, tica, toca, tuca. Ele que é o repeteca, depeteca. Ele que é o protetor da democracia, primeiro de seu nome, o ministro Alexandre de Moraes. A visita foi costurada por Eduardo... Não entendeu nada. Não quero. A visita foi costurada por Eduardo Bolsonaro, que se licenciou de suas funções na Câmara para permanecer nos Estados Unidos. Em Brasília, David Gamble deve se reunir com o senador Flávio Bolsonaro e também com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O governo norte-americano, no entanto, não especifica que a visita é para tratar sobre Alexandre de Moraes. A posição oficial é a de que o chefe de sanções de Donald Trump terá reuniões com integrantes do governo Lula e com o senador Alessandro Vieira, do MDB, para tratar sobre combate às facções criminosas. Genial. Eu achei genial. Não é? Porque, na verdade, Com J ou com G? Trata-se de uma visita oficial de um representante do governo americano ao país, com uma agenda oficial com representantes do governo Lula, para tratar questões de segurança pública que são de interesse de ambas as nações. O que deixa outras conversas que serão feitas por esse representante dos Estados Unidos aqui em solo nacional completamente acobertadas aí por essa agenda oficial. E, diga-se de passagem, essa questão de que viria também para conversar com o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro sobre possíveis sanções ao ministro Alexandre de Moraes, com essa estratégia ficou muito claro o seguinte: uma coisa são sanções a um CPF. Não existe previsão de nenhuma sanção ao governo do Brasil, ao Brasil enquanto nação. Não existe nenhuma previsão de sanção a nenhuma instituição brasileira. Mas aí é questão de tempo, né? Você sabe que o efeito disso é dominó. Sim, mas hoje essa articulação do deputado Eduardo Bolsonaro, até para ele não ser de forma leviana acusado pelo Lindinho e sua trope de estar trabalhando contra o Brasil, hoje é uma questão única e exclusivamente para tratar das ações abusivas do Alexandre de Moraes, em especial naquela questão da suspensão do X no Brasil, que foi que deu início a toda do Rumble, a essa escalada de preocupação dos Estados Unidos em relação à liberdade de expressão no Brasil e na América Latina. Eu queria muito que o Gamble chegasse, né? Vamos conversar aqui,
Bom, o problema é esse senhor aqui, olha, lei de abuso de autoridade, nossa, como ele tá bingando de cartela cheia. Olha que lei da crime de responsabilidade, tá bingando de cartela cheia. Nossa, olha que as coisas que um juiz não pode fazer, ele binga de cartela cheia, aí ele vira e fala assim, escuta, aqui no Brasil, quem são os responsáveis para refrear este bingalhão de cartela cheia? Os senadores. Cadê? Aí então ele fala assim, por que vocês não vão chupar um troço seco? Ou então nós vamos também pôr assim, vamos sancionar todos os CPFs dos senadores também. Ia ficar bem bonito. O PGR já tá Ia ficar bem bonito. Eu acho que existe aqui uma oportunidade única, talvez, nesse Brasil que a gente tem vergonha, que é o Brasil de hoje, onde todo cidadão está sendo calado, onde a gente vê a imprensa sendo calado. Por isso, mais uma vez, eu parabenizo aqui o trabalho da Oeste, o trabalho do Pavinato, porque... Manda Pix. Não. Eu sou assinante, beleza? Só para deixar claro, sou assinante. Muito bem. E não é hoje, não, beleza? Aí sim, então aí tá bom. valendo. Mas só deixando claro, eu acho que é importante, a gente está vivendo aqui num estado absurdo, não existe mais Estado de Direito, não existe mais nada, e o cidadão de bem está calado. E os bandidos estão na rua falando o que querem. A imprensa está sendo calada, tem a sem vergonha, que é aquela comprada, e tem aquela que é correta, que está sendo calada, que está sendo ameaçada, que a gente está vendo. Mas o que eu acho muito interessante dessa visita é que é uma oportunidade de colocar luz, porque a gente está falando de um outro país que está agindo porque está vendo as barbaridades que estão acontecendo. E o que está acontecendo é uma barbaridade. A narrativa pode ser a que quiser. Agora a gente vê um Senado que poderia fazer alguma coisa calado, covarde, quero deixar bem claro, Senado covarde. Cúmplice. Sabe? Cúmplice, conivente, covarde. Assim, é claro que tem algumas exceções lá dentro, que são poucas, porque o que a gente vê nessas horas é que as pessoas se calam. E a gente vê também um judiciário calado, que me incomoda muito, porque você fala, né, existe onipotente, onipresente, mas cadê os outros? Cadê os outros que não ficam indignados com isso? Cadê os outros que não se rebelam contra isso? E o resto do judiciário todo. Eu falo, gente, mas o que é isso? Todo mundo batendo continência. Então, o silêncio e a omissão assusta muito. Né? Então, é abuso de autoridade, é crime... aqui, uma carteira acolá. Não, é uma vergonha. Eu tenho muita vergonha de ser brasileira, juro. Eu assim, tá dando vergonha. E eu sou a mais patriota que existe. Você veja, até a Lady Gaga veio de verde e Você amarelo. viu? Até a Lady Gaga Nossa, usou que verde e amarelo. bonito. Lady Gaga fascista, engulam essas. O Paulo, você falou aqui do David Campbell. Gamble. Eu queria saber assim, por onde anda o Pedro Vaca da OEA? Não, ele tá pastando. Veio aqui, fez um salseiro, e o relatório, e aí, nada? Arthur, olha, posso... Onde estará o Vaca? Eu vou fazer um comentário, se ela falou do judiciário. Normalmente, eu sou muito criticado. Por quê? Porque eu falo exatamente como a senhora falou. Professor, cadê o resto do judiciário? Tá bem parecida mesmo. Cadê o resto do judiciário? Porque todo mundo tem que bajular o STF. Não é assim. Deveriam. Mas a questão, quando você Fila falou... de carreira é um problema que aposentadoria vicia. compulsória. Mas, Paulo, esse dado aqui, você lembra quando a gente comentou do Eduardo Bolsonaro? Lembro. Que algumas pessoas fizeram comentários, que ele tá... Não, ele tá absolutamente... Foi a melhor coisa, a melhor estratégia que ele poderia ter o Goebbels só veio aqui, certamente porque o Eduardo tem acesso direto ao presidente e disse, vocês precisam ter uma estratégia. É óbvio que a embaixada, ela não vai poder dizer, nós estamos trazendo alguém aqui para investigar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Que brincadeira é essa? Nem o Eduardo jamais pensaria isso. Que imagem me colocando no lugar dele, porque a questão aí é entender quais são os passos. O primeiro passo que é dado pelos Estados Unidos é sanciona-se pessoas, depois sanciona-se grupos, depois sanciona-se entidades, sanciona-se governos e depois sanciona-se o país. É assim que segue. Está o primeiro passo. Mas ele veio exatamente para conversar com as pessoas certas e algo que parece uma piada pronta. Sim. Está dentro do escopo de fazer um trabalho para combater o crime transnacional e identificar organizações criminosas. De criança, Fábulas de Escopo? Sim. Muito bem. Mas só para encerrar, quando você olha
Não, é que eu queria onde fazer que tá- essa observação literária. Mas onde que está a Paraty. piada pronta? Onde que está a piada pronta? Se você olhar, pode dizer, não, nós vamos A observar as piada organizações pronta foi para a criminosas. Rússia já. Não, as organizações pronta foi pra criminosas que estão envolvidas com crime transnacional. Ora, se você identificar tudo isso, que já foi uma solicitação do Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro, que pediu aos Estados Unidos que fizesse um acordo de cooperação. E ele pode fazer porque existe uma coisa que se chama paradiplomacia. Dependendo do escopo, ele não precisa ter a assinatura do governo federal. Ele pode fazer esse acordo de cooperação. Mas vem um cara para entender qual é o nível do crime transnacional. Ele pode pegar autoridades. Então ele veio aqui Mas sem aí fazer a Erika alarde. Hilton vai abrir uma ação na ONU, porque pode Não ter tem só problema. crime cisnacional? Que Pode preconceito ter, é esse? Mas Não aí pode é ter que tá um crime detalhe, transnacional querido. aqui. Pode ter um crime transnacional, que é o que eles alegam, mas nessa de crime transnacional eles podem identificar alguma autoridade que está envolvida, que foi o que eles fizeram com a Venezuela. Lá eles pegaram e disseram, ó, isso aqui é narcotraficante, aquele ali é vagabundo, aquele ali é antidemocrático, e pegaram e identificaram todos. Alguns, se saírem da Venezuela, quem colocar na cadeia tem um benefício de alguns milhões de dólares, quem prender esses indivíduos. Por quê? Porque foram atestados que são criminosos. Então ele veio dentro de uma estratégia para tratar do crime transnacional. Ótimo. Está lá, que é o escopo. A embaixada diz, não, nós não viemos aqui para conversar, para verificar a autoridade. Por que nós faríamos isso? Chegará nas autoridades de acordo com as investigações que podem ser feitas. Ele veio para conversar e verificar o estado que nós estamos. E a partir daí, ele pode chegar sim nessas autoridades, e o primeiro passo é sancionar as autoridades, depois os grupos, depois entidades, depois instituições, governos e o país. O primeiro já está sendo dado. É maravilhoso. E isso, eu posso estar enganado. Eu reputo como uma ação estratégica do Eduardo Bolsonaro. Realmente, isso resulta disso, sem dúvida nenhuma. Agora, e você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.